O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 18, parte 2. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 18 do profeta Jeremias. O tema é a segunda conspiração contra Jeremias. Após Jeremias ter descido à casa do oleiro e o Senhor ter usado uma parábola para trazer uma mensagem à iníqua, a Sodoma, Judá, agora o profeta Jeremias está correndo o risco de vida. Agora pessoas e grupos se unem para tentar matá-lo, porque o povo estava tão obstinado no seu pecado e na sua iniquidade, que além deles não ouvirem, agora eles estavam planejando a morte do profeta. Então iniciamos a segunda parte, que vai do versículo 18 ao versículo 23. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma de suas palavras. De fato, a palavra ela não se cessaria, ela seria contínua. Inclusive no cativeiro babilônico, onde o Senhor levantou Daniel, depois levantou Malaquias pós-cativeiro, levantou Zacarias pós-cativeiro, também levantou Ageu, entre outros profetas. Então, de fato, mensagens de profecias não se cessariam. Mas aqui eles estão tentando usar um contexto para poder anular as mensagens e as profecias que o profeta Jeremias estava anunciando sobre a nação. Então aqui no versículo 18, os grupos, as pessoas de Judá que estavam tentando maquinar ações para matar o profeta, eles apresentam aqui algumas coisas contra o profeta. Primeiro, eles anunciam projetos contra Jeremias. Segundo, eles dizem que não faltaria a lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio. Aqui, eles estão tentando justificar a situação iníqua deles, pecaminosas, depravadas, idólatras, diante da mensagem de arrependimento do profeta Jeremias. Todos esses conselheiros, todos esses pseudo-sábios, doutores da Torá, mestres, seriam mortos, porque nada mais eram que falsos mestres, falsos doutores, falsos líderes, falsos profetas. E também eles dizem, nem a palavra ao profeta. Os profetas aqui da época de Jeremias anunciavam paz, paz quando não havia paz, anunciavam prosperidade quando não havia prosperidade. Eles faziam alianças com os sacerdotes, com os Kohanim, para
manipular as pessoas e dar apenas mensagens enganosas e de mentiras que satisfaziam o ego das pessoas. Eram mensagens de otimismo. Eram mensagens de otimismo. E não mensagens para abandono à idolatria e abandono às práticas iníquas da nação. E aqui eles dizem: firamo-lo com a língua e não atendemos a nenhuma das suas palavras. Aqui mostram que eles queriam cessar de vez as mensagens do profeta. E aqui eles ainda combinam para que ninguém cedesse às mensagens deles. Eles estavam cada mais tentando endurecer o sistema religioso para que as pessoas não dessem ouvidos à voz do Deus de Israel, Jeová Tsabaoth. Eles estavam contaminando e cegando grupos de pessoas e consequentemente a nação para dominá-los e se levantar contra o Senhor, Adonai, Jeová Tsabaoth. Vamos ver essa tradução aqui na Tanakh, na Bíblia no Antigo Testamento da editora Sefer, que diz: ao que eles disseram então: planejemos algo contra Jeremias, pois, mesmo que ele pereça, não deixará de existir conhecimento da Torá entre os sacerdotes, nem capacidade de aconselhar entre os sábios, nem previsões nas palavras dos profetas. Vamos denunciá-lo e não teremos mais que escutar suas palavras. Essa foi a tradução da Tanakh da editora Sefer. Versículo 18 aqui, agora da Bíblia de David Stern. Então eles disseram: vamos fazer um plano para tratar com Yirmeyahu, que é Jeremias em hebraico. A Torá não será perdida pelos Kohanins, nem o conselho dos sábios, nem as palavras dos profetas. Portanto, venham, vamos destruí-lo com calúnias. Enquanto isso, não daremos mais atenção a nada do que ele disser. Então eles queriam levantar falsos testemunhos contra o profeta, dizer palavras que ele não disse, para incriminá-lo, para denunciá-lo e colocá-lo sobre situações de morte, para eliminá-lo de vez de Judá e Jerusalém. Versículo 19, aqui o profeta clama: olha para mim, Adonai, ouve a voz dos que contendem comigo. Olha, Adonai, o que eles estão fazendo comigo. Olha, Adonai, o que eles querem fazer comigo. Aí o profeta Jeremias continua no versículo 20: acaso pagar-se o mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra do que eu compareci na tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern, que diz: o bem deve ser recompensado com o mal? Pois eles estão cavando uma cova, uma armadilha para mim. Lembra-te de como eu permaneci diante de ti e falei bem deles, a fim de desviar a tua ira para longe deles? Aqui o profeta Jeremias, ele está tão estarrecido com a situação, porque ele buscava o arrependimento da nação, ele mostrava os pecados dos reis, dos líderes, dos políticos, dos sacerdotes, dos profetas, e ele esperava que as pessoas mudariam. Ele acreditava que as pessoas se arrependeriam. Ele está dizendo: eu fiz isso para o bem. Eles estão tentando pagar com o mal. E aqui no versículo 20 mostra que eles abriram uma cova literal para o profeta. Eles prepararam uma cova já para matar e enterrá-lo rapidamente. E aqui o profeta: lembra, Senhor, quando eu compareci na tua presença. Aqui no versículo 20 diz o seguinte: lembra de como eu permaneci diante de ti e falei bem deles. O profeta em todo o livro mostra: Senhor, não destrua este povo, se compadeça, não destrua esse povo, eles vão se arrepender, Senhor. Aqui ele está dizendo: ó Senhor, não deixe eles me matarem. Eu pedi tanto por eles e agora eles estão pagando o bem com o mal. Quantas vezes, Senhor, eu pedi por esta nação para que tu desviasse a tua indignação.
mesmo essa nação merecendo, mesmo essa nação diante de uma idolatria, mesmo diante desses líderes religiosos, sacerdotes, coanins, os profetas que se recusam a te obedecer, que se recusam a apartar da idolatria, que se recusam a se afastar da corrupção, do adultério, do roubo, homicídios. Vamos ver o versículo 20 na Tanakh da editora Sefer, que diz: será o mal o pagamento do bem? Pois escavam uma armadilha para me tirar a vida. Lembra quando me pus diante de ti para falar em seu favor e para afastar deles a tua ira? Agora Jeremias está estarrecido, espantado, assustado com esses grupos que se formaram para tentar matá-lo e ainda já prepararam a cova. E a oração do profeta continua, versículo 21. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Aqui é o profeta Jeremias agora. Aquele profeta que implorou para que Deus não destruísse a nação iníqua, a Sodoma e Judá. Agora ele está tão estarrecido com a iniquidade, com o prostíbulo que virou Judá, que agora ele pede 6 punições contra a nação idólatra, iníqua, corrupta, prostituta. Versículo 21. Aqui ele descreve 6 punições que ele pede a Adonai. Primeira punição, entrega à fome seus filhos. Ele está pedindo para que Judá padecesse fome. Segundo, ele pede, entrega seus filhos à espada. Os que sobrevivessem à fome morreriam pela espada dos babilônicos. Terceiro, para que as mulheres fossem roubadas, ou seja, que os filhos delas fossem tiradas delas. Quarta punição, tornem-se elas viúvas, agora elas passariam fome, alguns filhos morreriam pela fome, outros morreriam pelas espadas, outros seriam levados para cativo, e agora elas se tornariam viúvas. O profeta Jeremias está dizendo que os seus maridos também sejam mortos. Quinto pedido, que os maridos que sobrevivem em todas essas tempestades, que eles sejam mortos através de epidemias que viriam sobre a nação sem precedentes. E por fim, ele faz o 6º pedido, para que os jovens que conseguissem passar por todas as intempéries, para que eles fossem mortos nas batalhas que haveria em Judá, Jerusalém, pelos babilônicos. Então aqui, Jeremias está tão espantado, horrorizado com a iniquidade do povo, que ele descreve e ele pede essas 6 petições. Ele faz essas 6 petições a Adonai para que destrua a Sodoma e Judá. Versículo 22, o profeta Jeremias descreve o cenário de como é a invasão dos babilônicos nas casas. Os babilônicos invadiriam as casas e matariam as pessoas. Eles matariam as pessoas na rua, nos parques, nas festas, nos casamentos, no templo. E aqui também mostra um cenário que os babilônicos invadiriam as casas e matariam as pessoas e as mulheres. E aqui ele fala: ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres bando sobre eles de repente. Porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha a seus pés. No versículo 22,
Aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo, ouça-se, ouça as casas gritando, socorro, socorro, invadiram minha casa, vão me matar, vão me matar. Aqui é o cenário que ele está dando de horror, das casas sendo invadidas pelos soldados babilônicos, empunhalando a espada sobre essas pessoas e matando-as. E aqui ele mostra, ouça-se o grito de desespero dessas pessoas. E qual a razão disso? Ele explica aqui no versículo 22, porque essas pessoas, os homens, a nação tem se colocado contra Adonai. E por que abriram uma cova? E por que abriram uma cova para prender-me? Porquanto abriram uma cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Aqui o sentido é o seguinte, além deles abrirem as covas, a armadilha para capturar o profeta já estava feita. Era feita através de cordas. Então eles diziam, ouçam os gritos de terror nas casas. E por quê? Por que vocês estão ouvindo esses gritos? Porque as pessoas abriram a cova e estão fazendo armadilhas para me amarrar e me matar. Versículo 22 da Bíblia de David Stern, que diz: que os gritos sejam ouvidos de suas casas quando trouxeres os invasores contra eles sem aviso. Eles cavaram uma cova para me pegar e colocaram serpentes sobre meus pés. Vamos ver agora na Tanakh, da editora Sefer. Que um lamento seja ouvido de suas casas, pois farás com que os inimigos ataquem de súbito, porque escavaram um fosso para nele me laçar e estendem cordas sobre meus pés para me prender. Então o cenário aqui é, eles abriram a cova para matar, jogar o corpo do profeta e prepararam cordas, que são as armadilhas aqui. Dave Stern está usando serpente, mas o correto seria armadilhas, ou seja, de cordas. Então, ele seria amordaçado, provavelmente suas mãos e seus pés seriam amarrados, ele provavelmente seria morto e a cova já estaria pronta para ele. E aqui ele mostra o desespero. Oh, Adonai, oh, Adonai, não tenha compaixão desse iníquo, desse povo iníquo que está preparando ciladas para mim. Versículo 23. Mas tu, Adonai, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoe a iniquidade, nem lhes apague o pecado de diante da tua face, mas sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Aqui o profeta Jeremias diz o seguinte: não tenha piedade desses idólatras, desses iníquos que não querem se arrepender. Quando a tua ira chegar, que a tua ira pegue todos eles sem compaixão. A palavra conselho utilizado aqui no versículo 23 é uma palavra no hebraico, eitzel. Melhor adequado aqui seria utilizar a palavra planos ou intenções, o que aqui na atualizada está usando conselho. Conselho também é utilizado tanto na Bíblia corrigida quanto na atualizada. Já na NVI utiliza planos, intenções. Na Tanakh da editora Sefer utiliza planos. E na Bíblia Stern, de David Stern, também utiliza planos. Então, planos é a melhor palavra para descrever, não um conselho. Então, vamos ver aqui na Bíblia de David Stern. Na Bíblia de David Stern. Contudo, Adonai, tu conheces todos os planos deles contra mim, para me calar. Não lhes perdoe as transgressões, não lhes apague os pecados de diante da tua vista. Deixa que tropecem diante de ti, lida com eles quando estiveres irado. Aqui mostra que o profeta estava tão indignado que ele pediu para que Deus tratasse com o povo na sua ira. Quando Deus trata uma nação ou um indivíduo na sua ira, é praticamente o extermínio e um sofrimento acima do comum. Vamos ver agora esse versículo
na Tanakh da editora Sefer. E tu, ó Eterno, que sabe tudo o que planejam para a minha morte, não releves sua iniquidade, não apagues diante de tua presença seu pecado e faze-os tropeçar diante de ti. Faze isto no momento da tua ira. Aqui no versículo 23, mostra que o Senhor sabia tudo o que estava acontecendo em Judá, inclusive contra os inimigos do profeta, que eram os inimigos de Adonai. O Senhor sondava os corações dos iníquos. Ele sabia os planos que eles tinham, os conselhos que eles tinham um com o outro e as preparações em reuniões para matar o profeta. E aqui o profeta diz: mata-os, esses corruptos idólatras. Vamos ver também aqui, para entendermos também um pouquinho mais sobre situações semelhantes com o rei Davi. Davi também passou um cenário muito semelhante ao profeta Jeremias. Vamos para Salmos 109, versículos de 1 a 5. Aqui é o rei Davi pedindo vingança para com seus inimigos. Versículo 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém orava. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Aqui é o rei Davi, dizendo as intenções do coração dele. Ele tinha amor. Ele dava amor pelas pessoas. E as pessoas retribuíram ele com ódio, com guerra. Hostilizavam ele, zombavam ele. E aqui, o profeta Jeremias cita essa partezinha no versículo 20. Desta mesma recompensa que ele recebeu, hostilizações, perseguições, pessoas que caluniavam e mentiram sobre o profeta Jeremias. Mas tudo que ele fazia era por amor, porque ele queria ver uma nação que adorasse verdadeiramente a Deus, não religiosos idólatras envolvidos em corrupção, adultério, homicídio, não a nação mergulhada num prostíbulo espiritual, social e político. Ele queria que a nação verdadeiramente se arrependesse dos seus pecados, da sua iniquidade e prosperasse. Mas uma prosperidade honesta e sincera. Não a Sodoma que tinha se transformado em Judá. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.